Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Wallace e, junto com meus colegas Lucas Alexandre, Valtair e Simon, nós estaremos apresentando um pouco sobre o capítulo 1 do livro Administração de Produções e Operações. Bom, para uma empresa ser competitiva, é necessário conhecer o mercado de trabalho no qual deseja atuar e suas condições internas necessárias para enfrentar os desafios da competitividade. A área de produção e operações da empresa tem papel fundamental para que a mesma possa alcançar uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. E nesse trabalho nós buscamos analisar o texto sugerido, destacando a evolução histórica da gestão de produções e operações. A metodologia utilizada no trabalho foi a análise do texto, cujos dados foram coletados por meio de pesquisa online e a interpretação do texto sugerido pelos membros do grupo. Para alcançar o objetivo proposto, procedeu-se ainda a uma pesquisa bibliográfica. Deste modo, conhecendo os conceitos e aspectos relevantes sobre a área de produção. Agora, em seguida, a apresentação do nosso colega Lucas Alexandre. Gestão de produção e operações. É uma atividade de gerenciar e fazer estratégias de recursos humanos, tecnológicos, informacionais e outros, para obter a qualidade desejada, o tempo e o custo de seus clientes. Clientes esses que podem ser internos ou externos. Os internos são aqueles que estão na mesma empresa, porém em outros setores. Já o externo é aquele que está fora da organização dos bens e serviços produzidos. Um exemplo é o aeroporto de Congonhas, São Paulo, pois esse aeroporto é hoje uma mini cidade, tendo no seu interior lanchonetes, joalheiro, livraria, caixas eletrônicos, locadoras de carros, além de deslocar mais de 30 mil passageiros por dia, 90 localidades diferentes em todo o Brasil, tendo 3 salas de embarque e 2 de desembarque. Organizando tudo isso está a empresa Infraero, tendo como objetivo atender às necessidades da sociedade em relação aeroportuária e aeronáutica, dando prioridade à qualidade, segurança, competitividade e rentabilidade. Existem algumas diretrizes da diretoria da Infraero. Essas diretrizes são melhorar a qualidade, fortalecer o relacionamento com as comunidades das regiões, otimizar a rentabilidade dos negócios, ampliar a oferta de serviços e produtos, investir, atualizar e manter a infraestrutura, garantir a operacionalidade da infraestrutura, capacitar e valorizar as pessoas e garantir adequadas condições de trabalho. Agora a evolução histórica da área e origens. Atualmente, a área da gestão operacional tem suas metas bem definidas, e a maioria das grandes escolas de administração do mundo inteiro adota os seguintes tópicos: introdução à gestão de operações, estratégias de operações, projeto de produtos e serviços, projeto, seleção e gestão de processos, processo e medidas de trabalho, gestão da capacidade produzida, gestão de serviços, localização e arranjo físico de instalações, gestão de qualidade, gestão de projetos, gestão de estoques, projeto de gestão de redes e suprimentos, planejamento, programação e controle de operações. Já a origem da área, segundo Wilson, em 1995, as grandes construções ou obras de tempos passados podem ter sido os primeiros processos produtivos onde se usou técnicas gerenciais para suas operações. Porém, o que se tem de informação na literatura em relação à gestão desses empreendimentos é muito escasso, mas pelo que parece, não eram usados métodos sistematizados ou especializados. Um fator também muito interessante é que antigamente a falta de sistemas de contabilidade formais e uma não urgência de tempo parecem ter sido um alívio para a não eficiência e eficácia na gestão. Porém, ao longo do tempo, a transformação dos grandes projetos quanto à sua natureza de religião, a política para empresarial, fez com que isso mudasse e surgisse
uma preocupação maior em relação à gestão dos projetos. As primeiras menções na literatura. Sobre a gestão de projetos, há uma discussão interessante que no início do século XVII, o livro de Daniel Defoe diz que alguns projetos eram realizados de formas mais sistemáticas já em torno de 1640 e que essa sistematização se tornou mais popular alguns anos depois. Porém, apenas em 1680 é que a arte e o mistério de projeto se espalharam pelo mundo. Ainda em termos de origens da área de gestão de operações, deve-se muito à contribuição de Frederick Taylor Ford, que é o Henry Ford, e do casal Galbraith, e outros que seguiram. Com essas contribuições foram muito importantes para auxílio na criação das condições para que a chamada produção em massa se estabelecesse de forma global e assim a área da gestão de operações progredisse. Há também mais 3 fatores que contribuíram com o crescimento da gestão de operações, que foi o sistema americano de manufatura adotado pela Grã-Bretanha, França, Alemanha e Japão, criando assim uma rivalidade industrial de produtos. E com a venda do primeiro motor a vapor na Inglaterra, disparou a chamada Primeira Revolução Industrial. Revolução essa que mudou a face da indústria, com um aumento de mecanização das tarefas anteriormente executadas de forma manual. Outro fator foi a intercambiabilidade de peças, que ele entrou em acordo com o governo dos Estados Unidos para entregar 10.000 mosquetes ou rifles. E ele construiu ferramentas, dispositivos e outros equipamentos de produção que, em conjunto, tornariam possível um fluxo ordinário e íntegro de produção através da sua fábrica de mosquetes, resultando na diminuição de pessoas para garantir o ininterrupto, e com isso a fábrica acomodou um processo regular de manufatura e construiu máquinas capazes de trabalhar dentro de limites estritos. As grandes ferrovias também foi um outro aspecto ou fator muito importante na revolução da gestão de operações. O papel que ele teve foi que as ferrovias americanas praticamente iniciaram o desenvolvimento de uma segunda revolução industrial, pois eram de grandes portes que precisavam de processo de gestão, nunca antes necessários para construções e operações. A história é essa que ocorreu antes do início do século XX. Agora, para uma complementação a mais na nossa apresentação, nós apresentaremos um vídeo sobre o Taylorismo, Toyotismo e Fordismo. Fique com o vídeo a seguir. Olá! Durante o início do século XX, a indústria passava por mais um dos muitos processos de transformação. O início do uso do petróleo e da energia elétrica, além do surgimento das indústrias siderúrgica e química, foram importantes para o período que, posteriormente, seria conhecido como Segunda Revolução Industrial. Outro fato fundamental nesse período foi o surgimento do capitalismo financeiro, que integrava o setor industrial ao lucro dos grandes bancos. Juntamente com tais processos, houve um acirramento na disputa por lucro dentre as empresas. A partir daí, começou-se a disseminar várias novas formas de produção que visavam aumentar o lucro do patrão, aumentando a produção e reduzindo preços. Estes mecanismos criados para este objetivo ficaram conhecidos como modelos produtivos, dos quais se destacam o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Criado pelo engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor, o Taylorismo é um sistema que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa. Pelos preceitos tayloristas, o trabalhador não teria mais a necessidade de conhecer todo o processo de produção, devendo conhecer apenas procurando um aperfeiçoamento constante apenas nesta parte. Em outras palavras, em uma fábrica que fabrica sapatos, por exemplo, o operário não precisa saber toda a produção, desde a formação do modelo até a colocação dos cadarços. Se um trabalhador for designado para colar as solas do sapato, esse vai aprender apenas esta função e vai procurar aperfeiçoar suas técnicas.
O conhecimento de todo o processo ficaria apenas com o gerente, que fiscalizaria todos os ramos da produção. O Taylorismo, ao mesmo tempo que aumentava a produção, barateava o preço dos produtos industrializados e especializava um funcionário a um serviço. Criava uma alienação mental do empregado, já que não só o meio de produção era sistematizado, mas também os horários de trabalho e a cobrança para sempre produzir mais e mais. Criado por Henry Ford, o mesmo que criou o Ford T, o Fordismo nada mais é que uma junção prática do sistema taylorista e da facilidade das máquinas. Ford criou uma espécie de esteira rolante, onde as peças dos automóveis passavam em frente ao trabalhador, este que tinha que fazer o seu serviço dentro de um curto espaço de tempo. O Fordismo propiciou um aumento da produção de carros, o que faz com que os próprios funcionários pudessem comprá-lo, aumentando o mercado consumidor do patrão. Toyotismo. Criado depois da Segunda Guerra Mundial pelo japonês Taishi Ono, esse sistema de produção foi implementado pela primeira vez na fábrica da Toyota. Na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena se comparado aos países europeus e aos Estados Unidos. Além disso, o pequeno território do país impedia as estocagens de produtos. Dessa forma, o toyotismo, também conhecido como just-in-time, agia de forma que fosse produzido apenas o necessário. O modelo just-in-time. Nas fábricas que seguiam esse modelo, a produção estava em sintonia com a entrada de matéria-prima e com o mercado consumidor. Quando a procura era alta, eram produzidos mais produtos. Quando ela diminuía, a produção caía. Assim, tornava-se desnecessário o espaço com estoque. Outra vantagem do toyotismo é que, pelo fato de sempre agir conforme a configuração do mercado, é mais fácil garantir sempre a atualização da produção. A cada tecnologia lançada, o sistema era atualizado, algo que se tornaria impossível com as técnicas anteriores. Agora que foi falado um pouco sobre o que seria o toyotismo, o fordismo e o taylorismo, nós vamos continuar nossa apresentação, seguindo pelo nosso colega, o Altair. O movimento de qualidade no Japão. Ao mesmo tempo do nascimento do sistema Just-in-Time, ocorria no Japão outro desenvolvimento ainda com baixa visibilidade, que proporcionaria um grande impacto no futuro. O responsável por esse desenvolvimento foi o consultor americano W. Edwards Deming, que foi ao Japão em 1950 e começou a ensinar controle estatístico de qualidade às empresas japonesas. Outros pioneiros também haviam ido ao Japão para ensinar técnicas de gestão de qualidade, como o Joseph Juran, por exemplo. Nos anos de 50, a indústria americana assumiu a liderança mundial de atuação, pois sua capacidade produtiva encontrava-se praticamente intacta mesmo após ter sido substancialmente alterada nos esforços de guerra. Do meio para o fim dos anos 60, as empresas da Europa e do Japão passaram a desafiar a liderança das empresas americanas, pois, devido às necessidades, haviam melhorado suas capacidades e habilidades produtivas. Nos anos 60, a demanda de suprimentos e consumo reprimida durante a guerra foi atendida. Investimentos adicionais fizeram com que a capacidade produtiva mundial passasse a superar substancialmente a capacidade de o mundo consumir produtos. Nessa situação, cria-se um mercado que favorece o consumidor, dando-lhe a opção de poder escolher entre várias ofertas concorrentes. Competitividade passa a ser uma palavra cada vez mais constante no vocabulário do gestor de operações. O destaque da indústria japonesa no mercado mundial. A indústria japonesa ganhou níveis de competitividade sem precedentes em sua história, nas áreas de automóveis, motocicletas, aparelhos elétricos e outros. Os produtos japoneses eram superiores em desempenho aos concorrentes ocidentais. Em 1973, a indústria automobilística japonesa já dominava em torno de 20% do mercado doméstico americano, auxiliada pela crise do petróleo e do esforço de reconstrução do período pós-guerra, já que seus automóveis eram pequenos, compactos e econômicos. Com isso, fábricas americanas foram fechadas e milhares de pessoas perderam seus empregos. Wickham Skinner e o nascimento da estratégia de manufatura. Dividida em 4 etapas,
Ele procura justificar alguns motivos que estariam levando a indústria automobilística e, em geral, americana a perder competitividade. Seu principal argumento é de que o tratamento dado ao setor de manufatura na indústria americana era excessivamente reativo e operacional, quando deveria receber um tratamento estratégico. Gestão de operações de operacional para estratégica. Durante os anos de 70, 80 e 90, tornou-se o principal foco dos acadêmicos e profissionais práticos na área de operações. Desde seu pioneiro Skinner, o conceito evoluiu muito, beneficiando-se de contribuições importantes de acadêmicos americanos como Robert Reis, Steven Wheelwright e outros europeus como Terry Hill e Nigel Slack. O papel estratégico da gestão de produção e operações. A gestão de produção e operações tem como responsabilidade compreender e desenvolver os objetivos estratégicos de produções, criar produtos, serviços e processos de produção, realizar planejamento e controle de produção, proporcionar melhorias contínuas com o desempenho da produção, gerar visão sistêmica do processo. Todas essas responsabilidades são de extrema importância para que os objetivos de uma organização possam ser alcançados a tempo e com qualidade de seus produtos. Dessa forma, fica mais fácil garantir que os recursos produtivos sejam disponíveis na quantidade, tempo e nível de qualidade adequado, garantindo assim um alto índice de produtividade e menor índice de falhas e erros. Como consequência, ocorre a diminuição do custo de produção e o aumento da lucratividade. E para a conclusão da nossa apresentação, nela foi apresentado de tudo um pouco. Desde o que seria uma gestão de produção, e ela seria uma atividade para gerenciar e fazer estratégia de recursos, até o que foi o Taylorismo, o Fordismo e o Tautismo, que eles foram 3 modos de organização da produção industrial que foram utilizados pelas indústrias durante a Segunda Revolução Industrial. E por fim, as indústrias japonesas, em como elas obteram espaço na concorrência com as empresas americanas, e nisso tomando o seu lugar na época. A referência que nós utilizamos para fazer nosso trabalho foi do livro Administração de Produções e Operações, de Henrique Correia, 2003. Também foi apresentado o vídeo de Taylorismo, Fordismo e Tautismo, do canal Mundo Administração.